a chamada fica mais organizada, tá certo? E eu queria que alguém, vocês já abram a gramática na página 62, tá certo? E alguém pode ler para mim aí a primeira questão, por favor, da página 62, da gramática, da atividade de ontem. Já que ninguém se manifesta para ler, eu vou começar, tá certo? A leitura. Leia o quadrinho e responda as questões propostas. Ah, aqui no Brasil, aqui no Brasil, filho, as cores do semáforo significam o seguinte: verde, você pode seguir; amarelo, você deve ter atenção; e vermelho, você pode ser assaltado. Essa é a tirinha. A primeira pergunta aí do item A tem assim: identifique a locução adverbial presente no texto. Qual foi a locução adverbial? Aqui, Aqui, tá faltando. Aqui é o advérbio. E a locução adverbial seria o quê? que você deve ter atenção. Não, tá correto isso aí. O aqui é o advérbio. O que é que tem depois do aqui? Aqui no aqui no Brasil. A locução adverbial é aqui no Brasil, tá certo? Aí vocês vão colocar aqui no Brasil. Pode, Cideli, pode ler. Pode ler aí as opções da questão número 1. Estou. O termo no Brasil poderia ser retirado do texto sem prejudicar o seu sentido específico. Pronto. Se a gente retirasse esse termo aí, no Brasil, o texto iria prejudicar o sentido do texto ou não, pessoal? O que é que vocês acham? Vocês acham que prejudicaria o sentido? Porque tem assim, ó, aqui no Brasil, filho. Então, está falando que é aqui no Brasil. Se eu tirar um termo no Brasil, vai prejudicar o sentido? Vai mudar o sentido da tirinha? O que é que vocês acham? Sim ou não? Hein, pessoal? Não fizeram lá a atividade de casa? Tia, Oi. eu posso falar por aqui? Pode sim, melhor ainda. Sim, pois ele está dizendo que acontece isso no Brasil inteiro. E quando retira esse termo, parece que ele está falando que acontece apenas onde ele mora ou só naquela cidade. Tá certo? Então, se tirar o termo, né, o que é que acontece? Muda o sentido. Porque ele está dizendo o quê? Aqui no Brasil. Se ele falar aqui, a gente não vai saber onde é esse aqui, como a Raíssa falou. Vai parecer que é só naquela tia, região. Oi, pode falar a minha? pode. Eu botei sim, porque só a conjunção aqui não identificaria onde. Pronto. Está. Tia, Ó, é a B? é a B. Paulo, tua resposta está correta. Só que, na verdade, a pergunta é assim: o termo pode ser retirado? Então, você tem que trocar esse sim por não. Tá certo? Na verdade, a resposta é não, porque está perguntando se poderia ser tirado o termo. Poderia ser tirado? Não. Por quê? E o aqui, Paulo, não é conjunção, tá certo? O aqui é advérbio.
Você troca só, faça essa correção, tá certo? Pronto, pessoal. Opção C. Cidele? Localize as locuções verbais presentes no texto. Então, quais são as locuções verbais que tem no texto? Locução verbal, tá certo? Que tem verbo. E vocês aprenderam que a locução, exatamente, Maria Barreto, só tira, a única que você tem que apagar daí, é o aqui no, tá certo? Porque a locução está pedindo locução verbal. E aqui no, esse termo, não tem verbo, tá certo? Então, pode seguir, deve ter e pode ser. Exatamente, Júlia e Raíssa. Isso, Riquelme. Aí pode colocar só, é para colocar só, pode seguir, deve ter e pode ser, tá certo? Isso, Pablo. Pode seguir, pode ser e deve ter. Por que tem que colocar deve ter? Porque o verbo é o ter. Como ele está pedindo para vocês colocar as locuções adverbiais, se você colocar só o verbo, não vai ser locução adverbial, porque lembrem que a locução adverbial são duas ou mais palavras que têm a função do advérbio. Do mesmo jeito é aí, só que é com verbo, tá certo? Então está correto. Pode seguir, deve ter e pode ser. D, se deve. Oi, tia. Letra D. Qual dessas locuções expressa uma possibilidade? Qual dessas locuções verbais significa uma possibilidade? Exatamente. A locução, na verdade, Walter, pode ser, tá certo? Pode ser. Porque qual é dessas? Porque pode ser é uma possibilidade. Por exemplo, se eu digo assim, Walter, você me faz uma pergunta. Você vai sair hoje? Aí eu digo assim, pode ser que eu vá. Pode prestar atenção que essa expressão pode ser que eu vá dá uma ideia de incerteza, de possibilidade. Pode ser que eu vá, pode ser que eu não vá. Por isso que eu pode ser. Ok? Entendeu, Walter? Pode ser. Tá certo? Pode ser. Você vai escrever o pode ser. Porque está perguntando aí na letra D qual expressa uma possibilidade. Tá certo? É uma locução verbal, Walter. Porque tem o verbo pode e o verbo ser. Pode ser. Não são dois verbos. Então, é uma locução verbal. Tá certo? Segunda questão, alguém pode ler? Ou assim, Posso ler, tia? Pode ler. 2. Reescreva as frases seguintes substituindo as locuções destacadas pelo advérbio correspondente. Quando estuda com calma, Amanda tira boas notas. Quando Pronto. estuda calmamente, Amanda tira boas notas? Exatamente. Você vai trocar as locuções por um advérbio. Então, com calma, fica calmamente, ok? Próxima frase. Ele falou comigo com pressa. Ele falou Então, comigo depressa? ele falou comigo apressadamente, tá certo? Apressadamente. C,
Pode ler. Você decidiu sem reflexão. Você Esse sim, decidiu rapidamente? esse rapidamente seria correto se tivesse assim. Você decidiu muito rápido, por exemplo, aí você trocaria, você decidiu rapidamente. Nesse caso aí, tem assim, você decidiu sem reflexão. É uma palavra que a gente não usa no nosso vocabulário, a palavra é irrefletidamente, tá certo? Tá. Irrefletidamente. O que vocês estão falando aí, por exemplo, precipitadamente, é uma é como se fosse um sinônimo, tá certo? Mas para sem reflexão, eu uso essa expressão, irrefletidamente. Não pode ser reflexivamente, Pablo e Riquelme, porque se eu digo reflexivamente, eu estou dizendo porque o agora eu perdi o meu raciocínio aqui, olhar a mensagem do chat, mas enfim. Se você colocar reflexivamente, vai dizer que ele está agindo com reflexão, tá certo? E o que é que diz aí? Que ele agiu sem reflexão. Ok, pessoal? Entenderam? Vou tentar aqui mudar o lugar dessa câmera, tá certo? Ver se dá certo. A resposta certa é irrefletidamente. Vou colocar aqui no chat, tá certo a palavra? Porque esse I dá uma ideia de negação, que foi sem reflexão. Ok? Próxima aí, letra D. Ele sempre age com frieza. Ela sempre age Ela sempre age com frieza. Ela sempre age friamente. friamente. Muito bem. Na Friamente. vida de, na vida de artista, tive de aprender a cantar e tocar ao mesmo tempo. Quando acontece Sim- uma coisa ao mesmo tempo, é ok? Simultaneamente, Simultaneamente. Simultaneamente. É uma coisa simultânea. Quando acontece na mesma hora. Entendeu? Simultaneamente. Opção aí, F. sempre procurei agir com paciência. Com paciência. Pacientemente, Exatamente. Pacientemente. Tolerantemente é o mesmo sinônimo, mas ficaria tolerantemente se a frase fosse assim. Sempre procurei agir com tolerância. Aí ficaria melhor o tolerantemente, mas com paciência, Tia, o pacientemente. Oi. qual é a D e a E que eu não peguei? A D e a E, a D com frieza. A D e a E. Pronto. A D, Laís, é friamente, certo? E a E é simultaneamente, Tá. ok? Terceira questão. Quem pode ler? Eu posso, tia? Pode, Walter. Pode ler. 3. Identifique os advérbios e as locuções adverbiais e classifique-os. A. Vanina é muito bonita. Qual é o advérbio, pessoal? Muito. Isso. Isso. Muito de intensidade. Exatamente.
Nesse caso aí, é só muito, tá certo? Porque bonito aí é um adjetivo. Então, vocês coloquem só muito, advérbio de intensidade. Ok, pessoal? Próximo. B. O avião chegou muito cedo. Aí tem isso, Pablo. Tem dois advérbios. Muito, que é de intensidade, isso mesmo, Ritel. E cedo, que é um advérbio de tempo, tá certo? Então, muito, intensidade, e cedo, de tempo, tá certo? Ser, quer dizer, desculpa. Talvez não tenha sido uma boa escolha. Tem dois advérbios aí também. Quais são? Vocês saberiam? Talvez não tenha sido uma boa escolha. Boa escolha? Na verdade, é talvez, que é o advérbio de dúvida, e não, que é o advérbio de negação, Negação. certo? D, Te tem como esperar, ainda tá anotando a resposta da B. ok. Eu errei. Pode corrigir, Walter. Eu vou ler a D, tá certo? Quando tu corrige a B, para a gente não perder tempo. Certo. Na B, você não pode me ajudar. Isso, muito bem, Júlia e Riquelme. Não, de negação. Letra E, pode ler, Walter, já? Aham. Ela entrou cuidadosamente. Qual é o advérbio? Cuidadosamente é o advérbio de isso. A letra D é negação e a letra E, cuidadosamente, modo. É o modo como ela entrou, né? Foi cuidadosamente. Muito bem, pessoal. F, Procurei as chaves às pressas, mas encontrei. Tia, oi. qual é a D? A D é não, de negação. Advérbio de negação. Tá. Tá certo? Isso, Pablo. As pressas, que é advérbio de modo, né? Ou uma locução adverbial de modo. Tá certo? Às pressas. G, O esporte jogou ontem. Ontem? ontem, advérbio de tempo. Muito bem. H, Tive que chegar perto para reconhecê-la. Perto? isso. Muito bem, Maria, Pablo e Walter, perto. Advérbio de lugar, tá certo? Letra H é perto, advérbio de lugar. Desculpa, I, De vez em quando, falavam alto para os outros ouvirem. qual seria? De vez? De vez em quando, né? Com a locução adverbial. Alto? E alto. Aí vocês vão colocar Tá certo, Pablo, é de tempo. Só que vocês têm que colocar de vez em quando, tá certo? É de tempo. É uma locução adverbial de tempo. E Ô, alto. tia, Oi, amor. na F, que eu tava vendo aqui nos comentários, e o Ricardo me colocou mas com intensidade, mas no caso tá errado, né? Nesse caso aí, esse mas É de modo. É porém, né? porém, é uma conjunção, tá certo? Nesse caso, esse mais aí dessa frase não é advérbio, tá certo? Esse mas aí é uma conjunção. E você pode trocar por porém, por exemplo. Certo? Então, aí vocês coloquem de vez em quando, tá certo? E alto. A quarta é de marcar, Raíssa. Isso mesmo. Mas é para marcar mais de uma opção. Walter, pode continuar lendo? Sim. Entre as frases abaixo, indique aquelas em que o advérbio expressa um intervalo de tempo de duração incerta. A escola não abriu ontem. Então, vocês vão, só explicando aqui a questão, vocês vão marcar aquelas opções que indicam uma duração
certa. Na letra A, como o Walter leu, a escola não abriu ontem. Esse tempo aí é incerto? Não. Não, é certeza, né? Ontem. B, Vamos fazer uma prova amanhã. é incerto isso aí? Não. Não, é uma certeza, né? Vai ser amanhã. Agora a letra C. Depois a gente conversa. Isso, Pablo. Agora sim, hein? Porque quando eu digo depois a gente conversa, eu não estou dizendo quando é, estou dizendo que é depois. Pode ser qualquer hora, qualquer dia. D. Quero falar com você agora. Quero falar com você agora. É incerto? Não. Não, é uma certeza, né? Está dizendo que é agora. É. Cheguei bem antes de você. Na letra E. Vocês esqueceram aí de marcar, eu estou percebendo que todo mundo, muita gente marcou C, F e H, mas preste atenção na letra E. Ó. Cheguei bem antes de você. Quando eu digo bem antes de você, tá dando uma certeza? Não. Tá dizendo a hora exata que chegou? Isso. Muito bem. Então, a letra E também é uma incerteza. Então, você vai marcar a letra E, tá certo? F. Depois eu te explico esse assunto. Dá uma ideia de incerto? Sim. Muito bem, Pablo. Porque tá dizendo que é depois, tá certo? Não tá dizendo quando será. G. Agora a gente estuda. A G não é incerteza, né? Tá dando ideia de certeza. Tá dizendo agora. E letra H? Estava pensando nisso muito antes de você ouvir. Isso. Nessa aí eu tenho uma incerteza. Porque quando eu digo muito antes de você ouvir, eu estou dizendo, eu não estou dando o tempo certo. Estou dizendo que é muito antes. Esse muito antes pode ser 1 hora, 2 horas. Muito bem, Riquelme. Alguém quer ler a quinta questão ou o Walter pode continuar? Posso, tia? Pode sim, Maria. Quinta questão. Depois, a Por Maria vai ler a meio, 5 e o Pablo vai ler a sexta, certo? Que a gente não terminou ontem. quinta Vai, questão. Maria. Por meio dos advérbios, muitas vezes expressamos algum juízo, alguma opinião sobre o que declaramos. Sabendo disso, duas, compare estas duas frases. Primeira frase: o jogo está no segundo tempo. Segunda frase: o jogo já está no segundo tempo. Item A: em qual delas há apenas uma constelação? Na frase A? Na frase 2? Ó, isso. Na primeira frase, tá certo? Por quê? Porque tá dizendo que, ó, o jogo está no segundo tempo. Quando ele diz que o jogo está no segundo tempo, ele está dando só uma informação. Agora, quando ele diz assim, o jogo já está no segundo tempo, ele está falando que antes teve um outro jogo, tá certo? Bem, Item B. Como se classifica a palavra já na frase 2? a palavra já, essa palavrinha, é o quê? Advérbio de tempo, tá certo? Aí vocês coloquem advérbio, tem que colocar que é advérbio de tempo, ok? Você está dizendo já, é a mesma coisa de dizer agora, certo? Então, já é advérbio de tempo. Maria C. Item C. Explique com suas palavras o sentido que a palavra já pode acrescentar à frase 2. E o jogo Que o jogo começa passou muito agora. depressa. Posso falar, tia? Só um minuto, pessoal. Só um minuto, certo? Pronto, pessoal.
Podem falar a resposta de vocês. E o jogo começou agora, no segundo tempo. Ó, explique com suas palavras um sentido que a palavra já pode acrescentar na frase 2. Tá certo? Vamos lá. Que o jogo frase passou aqui. muito O depressa. jogo já está no segundo tempo. Nessa frase aí, assim, já pode dar várias ideias. Pronto. Pode falar. Tia, Pode. Pode falar. Aí. que o jogo passou muito depressa. Pode ser que o jogo passou muito depressa. Qual é a outra ideia que pode passar? Por exemplo, o jogo Pode já falar, está no Pablo. segundo tempo. Pode falar. Quem quer falar? Já expressa ideia de tempo. Parece estar passando muito rápido durante o jogo. Exatamente. Então, esse já pode dar essa ideia aí de que o tempo está passando muito rápido. Ok? Item D. Agora leia. Frase 3. O jogo ainda está no segundo tempo. Podemos dizer que a frase 3 apresenta um juízo contrário à frase 2? Explique. Sim, Por quê, Depois- pessoal? Que dá uma ideia contrária. Pode falar. pois o jogo. Não sei explicar. Pois o jogo está passando devagar. Exatamente. Segundo Isso. Posso, tia? Posso Isso. falar, tia? Pode falar. Pode falar. Sim, pois na frase 2 indica que o jogo passou depressa. Já na frase 3, o jogo passou lentamente. Isso. A ideia é que quando ele diz assim, ainda está no segundo tempo, é como se ele estivesse dando a ideia que está passando devagar, né? O tempo do jogo. É isso mesmo. Sexta questão, Pablo. Como vimos ao acrescentar a terminação mente a adjetivo, formamos advérbios. É muito comum vermos nas gramáticas que esses advérbios expressam a noção de modo. No entanto, sabemos que o sentido desses advérbios varia de acordo com o funcionamento dos adjetivos, de que os se originam. Pensando nisso, leia as frases a seguir e indique o sentido expressado pelo advérbio. Use as indicações do quadro. Pronto. Aí, Primeiro. Pablo, ontem a gente leu até H. Tu vai ler daí, da letra I, em diante, tá certo? Tá bom. Ô, tia, Pode eu não tinha corrigido as outras, tia. Depois eu digo a ordem toda, tá certo? Tá. Pablo, Pode ir? pode ler. Letra I. E atravessar esse rio nadando é humanamente impossível. Seria o quê, pessoal? Delimitação. Poderia ser 3, né? Como o Pablo falou, delimitação. E poderia também ser 2. Algumas opções aí, pessoal, podem ser mais de uma resposta, tá certo? Então, pode ser dar uma ideia de opinião, que é o 2, ou pode também, como o Pablo falou, dar uma ideia de delimitação, que é o número 3. Ok? 2 ou 3 está correto. J. Francamente, não entendo por que você torce pelo Vasco. E aí? Ponto de vista. Nesse caso aí é ponto de vista, né? A pessoa não entende porque a outra torce para o Vasco. É um ponto de vista. Muito bem. K. Vim aqui unicamente para cortar o cabelo. Ponto de vista. Não. Tempo. Ó, vim aqui unicamente para cortar o cabelo. É 5, né? Porque ele está dizendo o quê? Pode ser de tempo, Pablo. Porque ele diz o quê? Vim aqui. Tá certo? Não. Desculpa. Esse aqui é uma ideia de lugar. Mas como aí não tem nessas opções, aí ele diz assim: vim aqui
unicamente para cortar o cabelo. É 5, é de focalização. Por quê? Porque ele está focando. O que foi que ele foi fazer no lugar? Unicamente cortar o cabelo. Então, ele está focando em uma coisa. Então, é 5. Tá certo? Focalização. L. Ele pagou regularmente as parcelas do carro. E aí? 1. Ele pagou regularmente as parcelas do carro. Dá uma ideia de que se ele pagou regularmente, ele pagou o quê? Frequentemente. Então, dá uma ideia de frequência, tá certo? Então, é 1. E tem aí tempo barra frequência. Pode continuar, Pablo. M. O homem estava visivelmente feliz. 2. Exatamente. O homem estava visivelmente feliz. Dá uma ideia, é uma opinião, né? Vamos ver se pode ser o que a Raíssa falou. 4, de intensidade. Raíssa, nesse caso aí, dá mais uma ideia de opinião mesmo, tá certo? Você vê uma pessoa, você acha que ela está feliz, mas a sua opinião você não tem certeza. Ok? Então, número 2. Letra N. N. Comumente, eu tenho dor de cabeça. Comumente, pessoal, significa que a pessoa sempre tem dor de cabeça. Então, é uma ideia de quê? Tempo. Isso. De tempo, de frequência, né? Que é sempre. É 1. Muito bem. Letra O. Hoje eu quero comer exclusivamente carne. Tempo. Essa daí pode ser duas coisas. Que é de tempo, né? Que é hoje. E pode ser também o que vocês estão falando aí. 5, que é focalização. Porque ele está falando que ele quer comer exclusivamente, ele está focando em uma coisa. Então, é tanto tempo, né? Que é 1, quanto focalização, que é 5. Tá certo? P. A floresta amazônica não está localizada totalmente no Brasil. Pronto. É 4. Pode ser de extensão, né, que é 4. Pode ser também 3, tá certo? Que é delimitação e enquadramento. Quando ele fala que a floresta amazônica não está totalmente no Brasil, ele está falando de enquadramento, o local onde ela está enquadrada. Então, pode ser uma dessas duas opções, tá certo? 4 ou 3. Ou pode colocar as duas. 7ª questão, quem pode ler? Posso, tia? Pode sim. A charge é uma ilustração que tem como objetivo fazer uma sátira de alguém ou de alguma situação atual por meio de desenhos caricatos. Caricatos. Considere a charge e as informações. Ou afirmações. Pronto, aí você vai ler as opções e vocês vão me dizer se está correto em relação à charge que a gente está vendo ou não, tá certo? Walter, pode ler. O advérbio já, indicativo de tempo, atribui à frase o sentido de mudança. Quando ele diz que 10% da população já é de idosos. Isso, está correto, certo? 2. Entende-se pela frase da charge que a população de idosos atingiu um patamar inédito no país. E aí, o que vocês acham? Isso. É algo que nunca tinha acontecido antes, então é inédito. Ok, então por enquanto a 1 e a 2 estão corretas. 3. Observando a imagem, tem-se que a fila de velhinhos esperando um lugar no banco sugere o aumento de idosos no país. E aí, o que vocês acham? Vocês estão vendo que tem idosos no banco e tem uma fila esperando para sentar no banco. Isso sugere que aumentaram os idosos no país? Sim, pessoal. Se eles estão esperando para sentar no banco da praça, porque dá uma ideia aí que não tem lugar, né? De tanto idoso que já tem no país. Então, a resposta correta é 1, 2 e 3. A alternativa é. Exatamente. Pode ler. Quem pediu para ler? O desagradável da questão era ver de nós um outro, depois de troca de
Nessa frase, as palavras destacadas comportam-se respectivamente como A. Substantivo, adjetivo e advérbio. Pode ler, Régio. B. Adjetivo, advérbio e verbo. C. Substantivo, adjetivo e verbo. D. Substantivo, advérbio, substantivo e adjetivo, adjetivo e verbo. Pronto. Vamos lá. Gente, o áudio estava um pouquinho baixo, mas deu para escutar, tá certo? Se acompanhasse aí a leitura. Tem 3 palavras destacadas aí nessa questão 8. Você tem que marcar qual é a opção correta. Vamos lá. Desagradável. O desagradável da questão era vê-lo de mau humor depois. A opção correta aí, pessoal, é a letra A, tá certo? Porque, normalmente, o desagradável é adjetivo, mas nessa frase aí, ele está, pelo contexto, ele não está dando características, tá certo? Então, ele é substantivo. Mal, nesse caso aí, é o adjetivo, e depois é um advérbio de quê? Alguém saberia me dizer? De tempo, exatamente, Patrícia. Então, a opção correta é a letra A. Isso. Pessoal, eu tinha passado só até a página 66, tá certo? A atividade de hoje vai ser 67 e 68. Então, amanhã, vocês vão precisar da gramática para fazer a correção e do livro. Isso, Pablo, 67 e 68. Amanhã a gente vai usar livro, né? Para continuar o capítulo 4. E vamos usar a gramática só para terminar a correção do capítulo 3, tá certo? Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Ah, certo. Vou colocar aqui bem rapidinho. Mas tchau, viu? Enquanto o Rubem chega, eu vou só colocar aqui a sequência.